A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 18, nos versículos de 1 a 33. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Aqui nós começamos o capítulo 18 com Abraão. Nós vimos que Deus transformou, né? Mudou o nome de Abrão para Abraão. Mas o que a gente percebe? Que Abraão está no mesmo lugar que Abrão, nos carvalhais de Manre. E fica aqui uma reflexão para nós. Já no primeiro versículo. Nem sempre tudo que está à nossa volta vai mudar. Não é porque tu mudou que o que está na tua volta vai mudar. Deus fez uma transformação, uma mudança em Abrão. Mas ele continua nos carvalhais de Manre. Davi foi ungido rei por Samuel, mas ele continuou por muito tempo como pastor de ovelhas. Tu aceitou o Senhor Jesus, tu confessou Jesus, tu recebeu Jesus como teu Salvador, ocorreu a maior mudança, a melhor mudança, a tua conversão, a tua transformação, o teu nascimento, a tua regeneração, né? Tu é uma nova criatura em Cristo. Mas a tua família não mudou. Tu te converteu, mas o teu casamento ainda é o mesmo. Tu te converteu, tu recebeu o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, mas o teu trabalho ainda é o mesmo. Então, o que quer dizer? Que Deus, ele vai continuar a obra. Aquele que começou a boa obra, ele não vai deixar pela metade. Então, Deus começou. Tu deu o primeiro passo, mas tem uma caminhada. E não é de uma hora para outra. Abrão se tornou Abraão. O pai elevado, o pai importante, sublime, se tornou o pai de uma grande multidão, de uma grande e numerosa nação, de uma grande e numerosa descendência. Mas ele continua nos carvalhais de Manre. Então, às vezes, o lugar ou as pessoas à nossa volta não mudam, mas nós mudamos. Nós somos outras pessoas, porque a mudança, ela ocorre de dentro para fora. Nós devemos ser a mudança que nós queremos ver na nossa família, no nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa igreja, no mundo. Tu tem que começar por ti mesmo. Então, me chama muita atenção. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre. Se tu tá acompanhando, tu lembra. Quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. O que será que aconteceu? Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra. Então, não sei como está na tua Bíblia, mas esses 3 homens, né? Essa expressão 3 homens, em breve tu vai entender
que não são homens. Porque toda vez que nós, seres humanos, homens e mulheres, recebemos a visitação do Altíssimo ou de anjos, ou algo sobrenatural nos acontece, como nós vimos o apóstolo João na revelação do Apocalipse, né, na ilha de Patmos, tu busca algo aproximado. Tu não tem a dimensão, o entendimento, a capacidade, a compreensão do que tu tá vendo, do que tu tá vivendo, que os teus olhos, né, estão assistindo. Então, o que tu faz? Tu busca algo aproximado para explicar, para mostrar o que é, para transmitir o que tu tá vendo, que é uma visão espiritual, uma visitação celestial, enfim. Então, o que tá escrito aqui na Bíblia? Na minha Bíblia, e acredito que na tua também. 3 homens, tá? Então, guarda aí essa expressão, 3 homens. Ele corre da porta da tenda. Aí tu pensa, que interessante, né? Ele é um senhor idoso e ele correu. E aí diz, ó, em pé. Esses 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse, Senhor meu. Aí tu vai dizer, ué, não eram 3 homens? E ele falou, Senhor meu. Pois então, esta expressão no hebraico, no original, é Adonai. Abraão reconheceu que um dos 3 homens era o Senhor. Então ele disse, Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, ó, não é dos vossos olhos, ou dos olhos de vocês, não. Abraão estava se dirigindo ao Senhor. Olha por que tu tem que ler a Bíblia. Olha só. Vou repetir. Senhor meu, quer dizer, meu Senhor. Adonai é como ele está se referindo aqui. Se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe, quer dizer, o Senhor, adiante, sem ficar um pouco com este seu servo. Então, ele corre, então ele percebe a visitação, a presença de Deus, anda na minha presença e ser perfeito, e ele faz o quê? Ele se humilha, porque ele diz, servo, este seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés. Aí, tá no plural, lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Lembra que tu tá no maior calor do dia. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam, faça como você disse. Então, o que acontece? Eles concordaram com a hospitalidade de Abraão. E ele oferece um pouco de comida e um pouco de água, né? E descanso sob a sombra da árvore, né? Ficar embaixo da árvore. E aí, olha que interessante. Tu para pensar. Abraão reconhece o seu Senhor. Ele sabe com quem ele está falando. Lembra o que Deus disse? Anda na minha presença. Então, ele estava andando na presença de Deus de uma forma que já estava reconhecendo. Estava caminhando. E ele pede. Ele se humilha. Ele se coloca numa posição de humildade. E demonstra toda a sua hospitalidade.
e reitera que ele é um servo, que ele está ali para servir. E isso nos lembra Hebreus 13:2, que diz que, sem saber, hospedaram anjos, né? Quando tu é hospitaleiro, quando tu trata as pessoas com hospitalidade, isso agrada a Deus, porque sem saber, receberam anjos. Nós devemos ser essas pessoas que acolhem, que recebem, que agradam, que servem os outros. Aí eles concordaram. 6. Abraão correu. Olha aí, de novo, correu. Foi rápido. E nós estamos falando de um idoso, né? De um senhor de idade. E ele correu para a tenda de Sara e lhe disse: amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Aí eu vou dizer, sobrou para Sara. E olha que interessante aqui. Abraão estava na porta da tenda dele. Sara estava na tenda dela. Então, eles eram casados, né, há muitos e muitos anos, mas ele tinha a sua tenda e ela tinha a sua tenda. E isso é uma lição para nós. Tu precisa ter teu espaço, tu precisa ter tua privacidade, tu precisa respeitar a individualidade do teu cônjuge. Isso é muito importante. Cada um tem o seu canto. Meu pai cantava uma musiquinha que dizia: cada um no seu cantinho e eu no meu. Então, assim, ó, me chama a atenção isso. Que eles eram casados, mas um tinha a sua tenda e o outro tinha a sua tenda. Tá? E aí ele corre na tenda da Sara, ó. Abraão correu para a tenda da Sara. Então a Sara tem o seu cantinho e o Abraão tem o canto dele. Amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Aí pronto, né? A Sara, como esposa, tem que servir, né? Anfitriã, receber. E olha como é que ele ia receber? Como que ela ia receber? Pão. Vai guardando aí. Abraão tinha dito que ia dar água e um pouco de comida. Agora ele já falou para Sara fazer pão. Amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. E tudo bem, né? Abraão, por sua vez, correu ao gado. Só da gente ler, quantas vezes ele já correu? O que quer dizer isso, gente? Vontade de servir. Desejo de servir, de agradar. Como Abel, que ofereceu as primícias, fez o melhor, fez o que agradou e que agradava a Deus, né? Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou a um empregado que se apressou em prepará-lo. Lembra que eu falei para vocês sobre os anda na minha presença e ser perfeito? E eu expliquei que o perfeito para nós é diferente da ideia humana de perfeito. Nós somos filhos e filhas de Deus. Nós somos chamados, convocados a sermos perfeitos. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ou seu Pai Altíssimo. Então aqui tá de novo, ó, esse novilho tenro e bom. Essa era a perfeição que era buscada quando tu tinha que escolher um animal. Quando este animal era para adoração a Deus, para oferta, para sacrifício, para holocausto, ele tinha que ser perfeito, sem mácula, sem mancha. Então, para os visitantes, ele procurou um novilho tenro e bom. Algo, ok, de boa qualidade. Agora imagina quando é para adoração. Se tu consegue servir alguém que chega na tua casa, se tu consegue servir um visitante, ser hospitaleiro, agradável, imagina para Deus. O que tu tem que oferecer para Deus? E aí ele pede para o empregado preparar. Ó, pegou também que se apressou em preparar. Tá, 8.
Pegou também coalhada e leite, e o novilho que tinha mandado preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu em pé junto a eles, debaixo da árvore. E eles comeram. Então, aqui eu preciso falar uma coisa para vocês, que lá na frente, né, nós estamos seguindo pela Bíblia, capítulo por capítulo. Então, depois nós vamos chegar na lei, né? Nós vamos chegar no Levítico. E eu preciso já fazer um esclarecimento para vocês. Olha só que interessante. Tu já entendeu que esses 3 homens, na verdade, era o Senhor, né? Adonai, e 2 anjos, 2 mensageiros. Por quê? Porque quando tu não sabe o que é, tu identifica uma semelhança de homens, de seres humanos. Então Moisés relata desta forma: eram 3 homens. Abraão viu 3 homens. Quando ele chegou mais perto, porque ele correu e viu, um era o Senhor e os outros 2 eram anjos. Então, o que acontece aqui? Abraão oferece muito mais do que um pouco de água e um pouco de comida. Ele oferece um banquete. E aí eu vou te falar. Ele oferece coalhada. Que poderia ser a coalhada? Coalhada, né? Existe. Mas, tipo um requeijão? Tipo um queijo mais cremoso? Tipo um iogurte? E leite. Então, são coisas diferentes. Leite é leite. Tu entende que é leite? Eu sei o que é leite. A terra que mana leite e mel. O nenê, quando nasce, ele mama leite. Paulo disse: eu não posso falar para vocês como espirituais, porque vocês não comem carne, vocês só bebem leite, são recém-nascidos. Então, assim, ó, leite é leite. Manteiga é diferente do leite. Coalhada é diferente do leite. Tu vai dizer, onde é que a cana quer chegar? Espera aí que tu vai entender. Então, leite é leite. Manteiga é manteiga. Coalhada é coalhada. Queijo é queijo. Requeijão. São derivados do leite? São. Mas o que acontece? Ele também ofereceu um novilho para Deus, para o Senhor, né? E para os anjos. E aí, lá na frente, nós vamos estudar. E se tu é fiel, assíduo, aluno, dedicado à palavra de Deus, nós vamos chegar juntos lá. Tu vai ver que vai ter uma proibição sobre o leite e a carne, que os judeus obedecem até hoje. Tanto que, por exemplo, numa lancheria famosa, que eu não vou dizer o nome, né? Que, internacional, que tem no mundo inteiro, o único lugar onde o hambúrguer é servido sem o queijo é em Israel. E claro, em bairros também, em bairros predominantemente judeus, né? Existe toda uma restrição sobre isso. E, na verdade, o que a lei diz é sobre o leite e a carne, cozinhar a carne no leite. Aí tu tem essa passagem incrível, maravilhosa, em que Abraão, o pai da fé, o patriarca de Israel, oferece ao Senhor e aos anjos coalhada e leite e o novilho, que é carne. Aí que eu quero chegar. Que Deus, ele dá as regras para nós, ele nos ensina, mas o homem, o ser humano, complica, inventa, aumenta, dificulta. Como o Senhor Jesus disse, coam mosquitos e engole camelos. Então, gente, Deus não ia proibir alguma coisa se não fosse para o nosso bem. Mas nós temos que buscar sabedoria de Deus, entendimento, compreensão, revelação do Espírito Santo para não cairmos em enganos. Porque a Bíblia diz que nos últimos tempos as pessoas iriam seguir espíritos de engano, espíritos enganadores. E uma das coisas era a proibição de alimentos. Era isso não pode, isso pode, isso pode, isso não pode.
E a Bíblia diz que tudo que é oferecido com ações de graça é santificado. Então guardem isso para quando nós estivermos estudando esta passagem em que Abraão oferece coalhada, leite e carne. Era bem pouquinho, né? Eu ia dar água e ia dar uma comida. E ele ofereceu um banquete. E olha o que está escrito: eles comeram. Eles comeram, tá certo? E ainda debaixo da árvore, que é o que eu falo sempre para vocês, né? Sempre essa simbologia da árvore, da vida, do conhecimento do bem e do mal, de força, de eternidade, de resistência às árvores, né? Por que tu acha que isso tá na Bíblia? Porque tem um ensino, tem uma explicação, tem um porquê. E nós precisamos do nosso professor maior, o nosso mestre maior, que é o Espírito Santo, para nos explicar. O que tu queria dizer, Espírito Santo? Por que está escrito aqui? Porque eles estavam cansados, com fome, com sede. E o que Abraão faz? Leva eles para debaixo da árvore, para que eles pudessem refazer. Olha o que ele diz ali, ó. Lavar os pés e descansar debaixo dessa árvore. Então, nós precisamos descansar, nós precisamos de descanso, nós precisamos de proteção, mas isso também simboliza espiritualmente. Onde tu vai ter alimento? Onde tu vai ter a bebida? Onde tu vai ter cuidado? Sob Deus, debaixo de Deus. Sempre tem uma explicação, né? Abraão ofereceu um descanso debaixo da árvore, no momento mais quente do dia, onde tinha maior calor, o maior calor do dia. Então, essa é uma lição. Quando tiver esgotado, quando tiver esgotada, quando tiver com sede, com fome, cansado, vai para baixo da árvore. Vai para baixo do Deus eterno. Te esconde sob as asas do Senhor. Ali tu vai encontrar descanso. As águas tranquilas na presença de Deus. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu sou água viva. Então, sempre nós vamos encontrar um lugar de refúgio, de descanso, para refazer as nossas forças na presença de Deus. Vamos continuar. Então, eles, permaneceu em pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. 9. Então lhe perguntaram: onde está Sara, a sua mulher? E ele respondeu: está aí na tenda. Então, olha que interessante. Sua mulher, lembra que eu tenho falado para vocês desde Adão, a sua mulher, a sua mulher. Então, a mulher é do homem. Deus deu a mulher para o homem. Nós temos que ter isso como gratidão. Entender o plano de Deus para conosco. Então, Sara, onde está Sara, a sua mulher? Então, por que ele tinha que falar a sua mulher? Ele podia dizer: onde está a Sara? Não. Eu acho que ele estava ensinando a Abraão: ela é a tua mulher. Ela não é a escrava. Ela não é a fugitiva. Sarai virou Sara. E a contenciosa, a briguenta, a rebelde, ela se tornou princesa. Então, o pacto, a aliança, a bênção, a promessa era para o homem e para a mulher. Era para o marido e era para a esposa. Era para Abraão e era para Sara. E se tu leres Hebreus capítulo 11, tu vai ver que Abraão é citado e Sara também. Então, o chamado é para o casal. É o patriarca e a matriarca. E daí, perguntaram, né? Aí eu entendo que tenha sido os anjos. Onde está Sara, sua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Um deles disse, então, não é o Senhor, é um deles, um dos homens, entre aspas, um dos anjos.
certamente voltarei a você daqui a 1 ano. E Sara, a sua mulher, olha a ênfase, olha a repetição, dará à luz um filho. Então, o que está acontecendo? Aquela promessa está sendo repetida. O pacto, a aliança, a parte que cabia a Deus. A sua mulher não é a criada, não é a escrava, não é a fugitiva, não, é a princesa, é a tua mulher. Ou como diz Adão, a mulher que tu me destes, né? Então ele está dizendo, há uma promessa, daqui 1 ano, a sua mulher, tá? Sara estava escutando à porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Então, a Sara não estava mais em idade reprodutiva. Não estava mais tendo os seus ciclos femininos, né? É isso que está dizendo aqui, ó. Havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Aí aqui é muito forte, porque Abraão já tinha rido da outra vez. Aí agora ela ri, só que ela ri consigo mesma. E aí vem essa expressão que muita gente pula, somente as mulheres. Olha o que ela está dizendo. Vou repetir, que eu acho que tu não prestou atenção. Depois de velha e velho também, o meu Senhor, terei ainda prazer? As pessoas ficam pensando, talvez, no prazer, no ainda terei. Aquela... Tá, e como é que Sara chamou o seu marido de o meu Senhor? E esta expressão Senhor aqui é dono. É aquele que me possui. Eu sou possuída por ele, eu sou propriedade dele, eu sou dele, a sua mulher. Isso enlouquece, né, as feministas. Veio uma doutrina, uma ideologia, uma filosofia do inferno para tirar o valor da palavra de Deus. E olha só o que ela está dizendo. Vou repetir. Depois de velha e velho também o meu Senhor. Então, o que ela está querendo dizer? Que o marido dela era o seu senhor, era o seu dono. Ela entendia isso, ela obedecia. Isso quer dizer submissão, isso quer dizer respeito, isso quer dizer honra. E é isso que Deus espera de nós, mulheres. Submissão, respeito, honra, reverência aos nossos maridos. E olha que interessante. Em 1 Pedro 3,6, quando Pedro está falando às mulheres, quando o apóstolo Pedro está falando que a mulher tem que ter um espírito manso, tranquilo, que isso agrada a Deus, ele fala que nós devemos seguir o exemplo de Sara, que considerou, que chamou o seu marido de Senhor. Está aqui o versículo. Então, lá no Novo Testamento, há um resgate desse texto aqui. Depois de velho e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? A gente está vendo que sim, né? Que Deus se agrada de nos abençoar. Não importa qual a idade, né? Vamos para o 13. Então o Senhor perguntou a Abraão. Agora tu viu que agora é o Senhor, na minha Bíblia está com letra maiúscula. Então, estavam os homens, os anjos falando, e agora o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Então agora aqui está claro. Se tu tinha alguma dúvida, esses 3 homens, né? Um é o Senhor,
e os outros 2 são anjos a serviço do Senhor. E logo vocês vão saber o que eles têm que fazer. Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Isso é para mim, isso é para ti. Existe algo difícil para o Senhor? O que tu tá procurando? O que tu tá buscando? O que tu ora? O que tu pede? O que tu suplica? O que tu clama? É muito difícil? É impossível aos olhos humanos? Pois bem, existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Tem algo que eu não posso fazer? Eu sou o Todo-Poderoso. Tem algo que eu não possa fazer? Tem algo que é difícil? Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem santidade nós não vamos ver o Senhor. Então, se tu tem fé e tu anda na presença de Deus em santidade, não haverá nada difícil, impossível, demasiadamente difícil, custoso, trabalhoso para o teu Deus, para o teu Senhor. Vou repetir. Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então, olha como ele repete. No 9 lá em diante, quando ele estava falando, né, que ele ia... No 10, certamente voltarei a você daqui a 1 ano, né? E Sara, sua mulher, a sua mulher, dará à luz um filho. Agora, no 14, ele repete. Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então, o que quer dizer? Repetindo a promessa. E já foi repetida muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. É a pedagogia didática de Deus conosco. Para que a gente não perca a fé. E para que a gente continue firme, fiel, aguardando, esperando a promessa. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: não é verdade. É certo que você riu. Então, não é verdade significa, não adianta tu querer mentir, não adianta tu querer fazer de conta. Deus te conhece no íntimo, te conhece. E sim, ela riu, né? 16. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. Então, olha o que acontece. Agora volta a expressão aqueles homens, né? Então, nós temos o Senhor e os 2 homens, que na verdade não são homens, são anjos, mas a forma de dizer que eles tinham uma aparência humana, certo? 17. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele prometeu. Esses versículos é aquele que a gente já estudou, né? Deus fará alguma coisa sem antes falar aos seus amigos, os profetas? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Deus não fará nada sem avisar. Nós vimos nos livros proféticos, Deus avisava. Deus avisa com antecedência. E aí ele está falando justamente: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Tipo,
eu tenho um pacto com ele, eu tenho uma aliança com ele. Então eu vou revelar, eu vou contar para Abraão, né? 20. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. Então, esses homens estavam com uma missão, né? Os anjos tinham uma missão e essa missão era contra. Olha o que está escrito ali: contra, igual nos livros proféticos, contra Sodoma e contra Gomorra. Abraão não. Abraão é amigo de Deus. Abraão, ele é uma grande e poderosa nação. Deus olha para Abraão e vê um pai. Vamos puxar. Deus olha para Abrão e vê um pai. Deus olha para Abraão e vê uma grande nação. Assim como ele olha para mim e olha para ti e vê o que ele planejou. Ele vê o que está escrito a nosso respeito. E nós, muitas vezes, vemos apenas as circunstâncias. Deus colocou um tesouro dentro do vaso de barro. A gente olha e vê só o vaso de barro, mas Deus, quando nos vê, vê o tesouro que Ele próprio colocou em nós. Então, ele olhava para Abraão e via uma grande e poderosa nação. Como ele ia esconder de Abraão, de uma grande e poderosa nação, que Sodoma e Gomorra seriam destruídas? Que o juízo de Deus estava vindo sobre Sodoma e Gomorra. E aí tu não pode esquecer o que está escrito ali, ó. O clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. Nas primeiras referências a gente sempre tinha pecado, né? O pecado sempre estava atrelado a Sodoma e Gomorra, a maldade, pecadores que não se importavam com Deus, né? E aí Deus está, entre aspas, mandando espias, mandando representantes, anjos que vão verificar em loco o que está acontecendo. Vamos lá. 21. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Então, ele teria informações fidedignas, né? Oficiais, atualizadas. Não que Deus precise. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Mas é uma forma de ser justo. É uma forma de ser correto, de ser honesto, de dar chance, de demonstrar a sua misericórdia. Ah, mas eles vão ser destruídos. Sim, mas ele faz tudo certo antes, para que não haja dúvida. Lembra quando a gente vê em Provérbios, o que é pior? Absolver o culpado ou condenar o inocente? Lembra? E nós chegamos à conclusão que era condenar o inocente. Então, sim, fazer justiça, às vezes acontece de tu absolver o culpado, mas o pior é condenar o inocente. Então, tem que destruir Sodoma e Gomorra? Sim, mas e se tiver algum inocente, né? A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Então, é a misericórdia que está aparecendo aqui, quando ele envia esses anjos para averiguar, né? E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. 22. Assim aqueles homens, leia-se, anjos, partiram dali e foram para Sodoma. Mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. Então, óbvio, tá claro, explícito, direto, esclarecido, explicado. Os anjos foram para Sodoma e o Senhor ficou com Abraão. Abraão ficou na presença do Senhor. Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. Aí tu lembra no capítulo de ontem, né, no vídeo de ontem,
Gênesis 17:1. Anda na minha presença e ser perfeito. Então, Abraão estava na presença de Deus. Ele permaneceu na presença de Deus. E aproximando-se, Abraão perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa. Matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio? Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Lembra que ele conheceu Melquisedeque e deu o dízimo de tudo, e Melquisedeque era o rei da justiça, o rei da paz, da plenitude, da prosperidade, lembra da saúde? Então, quando Abraão fala, ele fala do que ele conhece, do que ele está experimentando, vivendo na presença de Deus, andando com Deus. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Quanto mais intimidade tu tiver com Deus, mais tu vai conhecer quem é Deus. Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Então, quem somos nós na presença de Deus? Pó e cinza. Nós temos que nos humilhar na presença de Deus. E Abraão se humilha. Ele age como servo. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Deus respondeu. Viu como era Deus? Não a destruirei se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse: e se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu: não o farei por amor aos 40. Abraão insistiu: não se ire o Senhor se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30? Assim como Davi se humilhava na presença de Deus, né? Abraão também está se humilhando, está pedindo, está intercedendo. O Senhor respondeu: não o farei se eu encontrar ali 30. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, e se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez. E se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. 50, 45, 40, 30, 20 e 10. Abraão sabia o que ele estava falando. Ele sabia o que ele estava pedindo, orando, suplicando, intercedendo. Porque sim, ele conhecia, né, os vizinhos, Sodoma e Gomorra. E ele está intercedendo pelo seu sobrinho, lembra? Pela parentela, que a gente também viu, que veio junto, Ló, sua esposa, seus filhos, a família de Ló. Com todo jeito, com toda a humildade, com todo o respeito, perguntando para Deus. E olha a paciência de Deus, olha a mansidão de Deus em responder, em explicar, em assegurar a sua fidelidade, a sua misericórdia, o seu amor. Então, se tiver 10, eu não destruo, por causa desses 10. Quando
Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. Então, o que a gente vê? Que Abraão e o Senhor, que Abraão e Deus conversaram. Eles se falavam. Tu nota, tu percebe um diálogo, perguntas e respostas, respostas e perguntas. Quando a conversa termina, né? Quando a oração termina, quando a intercessão termina, o Senhor se retira. E aí tu entendeu? Os anjos vão cumprir a missão, vão para Sodoma. E o Senhor fica conversando com Abraão, com o seu amigo. Se tu gostou deste vídeo, tu tem que dar um like. Curte, comenta e compartilha. Se tu não for inscrito do canal A Bíblia Diz, por favor, te inscreve. É importante tu te inscrever, porque daí tu vai receber os vídeos diariamente. Tu vai ler a Bíblia comigo diariamente.